nós vamos falar de tudo aquilo que mais eco fez na sociedade angolana, quer dentro do país como fora do país, de 1 de janeiro a 1 de junho. Não saia daí. Bem-vindo a mais uma edição do Vuns Vision Show com o Master Angola Vuns. Obrigado por estar aí do outro lado, obrigado por nos fazer companhia, como é habitual aqui no Vuns Vision Show. Antes da gente dar o nosso pontapé de saída, agradecer a Deus Todo-Poderoso e Misericordioso pela sua constante intervenção em nossas vidas. Estive recentemente em Angola, terra que me viu nascer, que me viu crescer, onde a primeira namorada beijei, claro, e tenho muito orgulho de ser angolano. E nestes dias que lá esteve foram férias maravilhosas, passei umas férias maravilhosas em Angola, cerca de 20 dias, mas destes 20 dias, houve um dia um tanto quanto diferente dos demais. Neste dia, lá estava eu de frente da televisão, do televisor, a acompanhar atentamente a sentença do famoso caso Burla Tailandesa. E, no final, depois do juiz ditar a sentença dos réus, passados 10 minutos, não mais do que isso, passados 10 minutos, lá estava a TPA, a Televisão Pública de Angola, a dar a conhecer aos angolanos um outro acontecimento impactante, um acontecimento marcante que fez com que muitos debates se criassem em volta do acontecimento, e isso fez-me pensar e questionar, meu Deus, como é possível tantas coisas acontecerem aqui neste país, um atrás da outra, um acontecimento atrás do outro e numa velocidade supersônica? Nem sequer estamos ainda no meio do ano e tantas coisas assim acontecer. Foi daí então que surgiu a ideia de navegarmos nos acontecimentos mais marcantes de 2019, dos primeiros 6 meses de 2019 na sociedade angolana. Ou seja, hoje aqui vamos fazer uma retrospectiva de tudo aquilo que foi impactante, que marcou a sociedade angolana de 1 de janeiro a 1 de junho de 2019. Não saia daí. Vuns Vision Show da Mongolé TV com Master Angola Vuns. Hoje aqui o convite é navegarmos juntos nos eventos mais marcantes na sociedade angolana nos primeiros 6 meses de 2019. Logo bem no início do ano, a polícia portuguesa fez questão de agraciar os angolanos com uma tremendíssima prenda de ano novo. Mete já no baú. E começa aqui, para ver como é que os polícias de Portugal são tão corruptos ao ponto de bater no pai de um jovem. Vejam, podem ver como é que é a situação aqui na Jamaica. Podem ver como é a situação. Estão a bater a Gina. Para verem como os polícias de Portugal trabalham. Estão a bater na mãe. Estão a bater na própria mãe do jovem. Para verem. Quem está a bater na mãe? Quem? A bater na mãe de uma jovem. Vejam como os merdas dos polícias trabalham. Vejam. Fica só assim. Como os merdas dos polícias trabalham. Estou a gravar tudinho. Olha, cuidado com aquele que está a vir ali com os cartuchos. Imagina. Olha. Vejam. Olha. Vejam como o racismo aqui em Portugal é quando se trata de ser negro. O nosso tom de pele tem já um peso. Olha, vem. Filma ali. Aumenta a câmera. Vejam. Aumenta a câmera mesmo. Vejam. Assim. Aqui marcas daquela situação ainda. Foi marca dessa situação, que é porrete que me deram daqui, que atingiu aqui e até o ombro aqui deste lado. Mas por enquanto sinto-me dores aqui nos dentes, a cabeça pica lá dentro. E essa parte também dói. A primeira coisa que ele fez, aquele senhor, ele dá pancada aqui nessa máquina. Faz esse furo aqui. Que faz esse furo. Mas essa pancada foi com o quê? Foi com castete. Esse que ele me deu daqui.
ela panca aqui e fura a máquina. Porque se eu não afastasse a mão, essa mão aqui, ela partia a minha mão também. Porque ele estava a puxar e disse, eu estou grávida. Quando ele me deu o pontapé aqui, que ele pisou-me mesmo, eu disse a ele, eu estou grávida. E nessa cena eu continuei a repetir, o policial que me deu com o bastão da barriga, ele ainda me deu com o bastão da barriga. Imagina que eu tivesse mesmo grávida. Eu não estava. Olha, já ia a criança. Mas que prenda, imagens chocantes, imagens que deixaram muita gente revoltada, muita gente indignada com o comportamento macabro dos agentes da polícia portuguesa contra essa família angolana, conforme você vê aí nas imagens, agentes da polícia portuguesa consumidos pelo espírito ou pelo sentimento de ódio contra os africanos, a submeterem esta família angolana indefesa a uma sessão diabólica de tortura. E como já era de se esperar, essas imagens tornaram-se viral nas redes sociais e, como era também de se esperar, as reações dos africanos, principalmente, quer dizer, houve várias reações, mas principalmente dos africanos, não se fizeram esperar. Muita gente condenou com veemência o ato da polícia portuguesa. Houve aquelas pessoas que foram mais longe, que descarregaram tudo que tinham na alma, quer dizer, em relação a este assunto. Ao verem essas imagens tão chocantes, tiraram simplesmente tudo o que lhes vinha à alma, como foi o caso desta jovem cabo-verdiana residente em Paris. Mal educada. E vocês, polícias de Portugal, já chega, basta. Os homens pretos, como vocês dizem, né? Negros, né? Mas não é negro. Nós não somos negros. Eu não sou negra. Eu sou preta com muito orgulho. Olha a minha cor, olha. Se fazer o sol, eu não sou vermelha. Tá a nevar aqui em França. Mas a minha pele continua na mesma linda. Não fez nenhuma alteração, ok? Os nossos antepassados morreram. Mas eu tenho certeza que eles morreram a dizer, olha, a nova geração não vai deixar isso assim. Nós não vamos deixar assim, ok, polícias de Portugal? Vocês são burros, selvagens. Dizem que os pretos são selvagens, são isso, mas aquilo, mas vocês estão a fazer pior do que eles. Parem de bater, parem de agir com crueldade. Na vossa formação vocês fazem promessa de proteger a sociedade e é assim é que vocês agem. Já chega! Não queremos que isso continue, não queremos. Não estamos aqui em Europa a dormir, não viemos aqui para dormir, viemos aqui, nós trabalhamos. Olha, está a nevar. Hoje está a nevar, mas eu saí da minha casa, deixei os meus filhos na creche e na escola, mas eu vim para trabalhar porque eu não escolho trabalho, eu não escolho trabalho. E eu sei perfeitamente que há portugueses também que são trabalhadores, que não escolhem trabalho, que não são racistas, que não são como vocês. Estou a falar pelos portugueses porcos, nojentos. Tremendo desabafo, adorei. Gostei da forma como ela falou, da forma como ela exteriorizou o seu pensamento. Mas falando aqui em abono da verdade, o grito de repúdio e condenação que os angolanos desesperadamente esperavam era aquele grito de condenação do Estado angolano. O mesmo Estado que defendeu a ferro e fogo Manuel Vicente, não obstante as acusações fortes de corrupção ativa em Portugal. O mesmo Estado que bateu a mão na parede ou na mesa e disse: ou vocês enviam o processo do nosso marimbondo, ou talvez diria, do ex-vice-presidente da Angola, ou vocês portugueses enviam o processo dele a Luanda, ou as relações entre Portugal e Angola ficam mortas e enterradas. Para a desilusão dos angolanos, muito mais do que uma declaração de condenação ao ato macabro levado a cabo pelos polícias portugueses contra a família de Angola, foi esta pouca vergonha que saiu da boca do chamado representante do Estado angolano em Portugal, que acaba por ser representante dos angolanos em Portugal. Nós estamos em Portugal. Eu penso que nós temos que procurar respeitar com as leis do país que nos acolhe. Eu penso que, essa é a minha opinião, porque por aquilo que aconteceu, eu penso que o mínimo que a nossa comunidade deveria ter feito é recorrer ao consulado para depois nós fazer despolitar outros passos junto às autoridades locais.
Agora, não afrontar as autoridades policiais nesse sentido. Quer dizer, essa é a nossa opinião. Agora, se há outros fatores por detrás disso, do racismo, não sei, por isso não posso confirmar isso. Que vergonha! Mas para um angolano como eu que vive fora do país, não se esperava algo diferente. Isso é recorrente, isso é próprio dos tais representantes do Estado angolano fora do país. Mas agora eu quero que você compare o que ele disse, a pouca vergonha deste representante do Estado angolano, com as declarações desta deputada portuguesa. Temos de defender o país que queremos. E revejo-me, Sr. Primeiro-Ministro, nas declarações que fez hoje, ao citar expressamente, ao não esquecer, a família agredida. Porque foi uma agressão aquilo a que assistimos no Seixal. E julgo que por isso mesmo todos aqui compreendemos porque é que as televisões deram tanta importância a um vídeo de um morador. E seguramente não há aqui ninguém que não considere que foi sensata a decisão do comando da PSP de iniciar uma investigação ao incidente. É claro que aí há uma inversão de papéis, os papéis estão invertidos. O representante do Estado angolano, o representante dos angolanos, parece mais um representante dos agentes da polícia que colocaram a família angolana naquela situação triste. E já a representante portuguesa, ou seja, a deputada portuguesa, uma por excelência verdadeira representante dos interesses dos angolanos em Portugal. Mas depois de tremenda tortura, nada melhor do que um bálsamo para aliviar as dores. E o presidente português, o senhor Marcelo Rebelo de Sousa, fez questão de ser este bálsamo. Apareceu no bairro da Jamaica, sem quaisquer protocolos, sem a presença da mídia, nesse caso da televisão, jornais e por aí afora, abraçou as vítimas, beijou, tirou um montão de selfies com eles e, na ausência de um gesto parecido por parte das autoridades angolanas, ou seja, dos líderes angolanos, os tais de patriotas, Marcelo Rebelo de Sousa conquistou muitos corações e almas angolanas, facto que por si só iria proporcionar um outro evento marcante em Angola nos primeiros 6 meses de 2019. O presidente da República Portuguesa, o senhor Marcelo Rebelo de Sousa, conquistou muitos corações e almas angolanas com aquela visita surpresa à família angolana, brutalizada por agentes da polícia portuguesa no bairro da Jamaica, em Lisboa, facto que por si só contribuiu sobremaneira para que a sua visita de Estado a Angola fosse uma verdadeira ocasião especial. Não foi uma visita de Estado como aquelas que estamos habituados, aquelas que se limitam às honras militares, trocas de condecorações, assinatura do livro de honras. Não. Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido em Angola pelos angolanos como uma verdadeira estrela de Hollywood. Nas ruas onde passava, o presidente português era vocacionado pelos angolanos de forma eufórica. Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Sua Excelência, seja bem-vindo! Vossa presença é um prazer! Com Jesus estamos dizendo, a Gatulena ama você! Sua Excelência! Se há presidente próximo, é o presidente agora. Ela é um exemplo de proximidade. Com Jesus estamos dizendo que a nos ama, nós amamos assim, podemos dizer, ela nos ama, nós amamos assim, podemos louvar. Vocês tiveram o presidente Marcelo, nunca lhe vimos ao vivo. É a primeira vez. Porque ele é especial. Especial, sim, ele é especial da nação. Olá, Angola, Portugal são irmãos. Muito entusiasmo, muita euforia. Eu me atreveria mesmo em dizer que foi a visita de Estado do ano. Não me recordo, não me lembro de nenhuma visita de Estado onde o povo do país receptor recebe o chefe de Estado visitante com tanta euforia.
mais do que, para mim, mais do que ser recebido como uma estrela de Hollywood, parecia ser mais o sábio que chegou a Angola trazendo na mala a porção mágica para a solução do crônico problema da falta de água e energia elétrica. Bem, para a desilusão dos angolanos, o Ticelito regressou à metrópole, deixando atrás os problemas que ele encontrou, ou seja, a falta de água e energia elétrica persiste e, em muitas ocasiões, em muitas áreas, até piorou. A água começou, depois dele se retirar de Angola, a água começou a se confundir com sumo de múcua. Sumo de múcua. Isso está pior que sumo de múcua. Acho que essa água é só meter 2 garrafas de gin e é caipirinha, isso. Uma outra personalidade que fez questão de brindar os angolanos com um dos momentos mais marcantes do primeiro semestre de 2019 foi, sem sombra de dúvidas, este senhor, Abel Epalanga Chivukuvuku. Foi um frente a frente ou não foi um frente a frente? Não é frente a frente nenhum, portanto. Nem o Luvalo de Carvalho teria estatura suficiente para fazer um frente a frente conosco. Não, devem fazer isso a outros níveis. Estou triste, porque encontrei a população do Buxico pobre, encontrei que vocês estão pobres. Está bem assim? Vocês aceitam isso? Vai continuar assim? Não é correto, porque nós temos um país imensamente rico, mas a população está pobre. E o povo está pobre por causa dos governantes que metem o dinheiro nos seus bolsos. Bem, Chivukuvuku, como você sabe, é uma das figuras mais carismáticas da praça política angolana. É o visionário por trás do projeto Casa CE, um homem que, em tempo recorde, apenas 4 meses, transformou a coligação Casa CE na 3ª maior força política. E não só, em muito pouco tempo, em apenas 5 anos, com ele na liderança desta força política, Abel Chivukuvuku fez com que o número de deputados da Casa CE dobrasse em apenas 5 anos. Ou seja, de 8 deputados vindos das eleições de 2012 para 16 deputados nas eleições de 2017. Estas conquistas fizeram da Casa CE e Abel Chivukuvuku a grande promessa da política angolana. Houve quem chegou mesmo a afirmar e quem chegou a pensar que Abel Chivukuvuku seria o próximo presidente de Angola. Mas, como diz o velho adágio, nem tudo que brilha é ouro. Se a Casa CE brilhava por fora, por dentro, ou dentro dela, o que abundava era ferrugem. Entre acusações, golpes baixos, apunhaladas, acordões confusos do Tribunal Constitucional, no final, o arquiteto da Casa CE era escorraçado da mesma casa que ele criou, ou seja, que ele construiu. Alexandre Sebastião André, coordenador da Ação para os Assuntos Institucionais e Jurídicos da Casa CE, anunciou hoje a demissão de Abel Epalanga Chivukuvuku. Nós, partidos políticos, enquanto entes jurídicos constituintes da Casa CE, deliberamos a demissão do Dr. Abel Epalanga Chivukuvuku do cargo de presidente da Casa CE, com efeito imediato, por quebra de confiança. Típico dos políticos angolanos, o mestre a ser apunhalado pelos seus próprios discípulos, como aconteceu recentemente com José Eduardo dos Santos. Enquanto estava no topo, todos aplaudiam, todos bajulavam, mas depois de sair do partido, começou a ser diabolizado pelos seus próprios ou discípulos, seus seguidores. Mas, falando aqui também com uma certa verdade, sinais de um futuro incerto para a Casa CE sempre existiram. William Toné, o diretor do Folha 8, que até 2017 chegou a ser vice-presidente, foi um dos vice-presidentes da Casa CE, a certa altura demitiu-se. E os motivos da sua demissão, da sua ação, da sua atitude, da sua decisão, estão aqui num artigo que foi publicado por vários órgãos de informação. Eu vou ler aqui o artigo publicado pelo Folha 8 e
reproduzido, bem dizer, pelo Clube Capa. É um artigo publicado a 15 de março de 2017. E aqui, palavras de William Toné. Não tem sido prática trazer à praça pública questões internas não resolvidas, ou seja, não tem sido prática trazer à praça pública questões internas não resolvidas nas organizações, no caso, na Casa CE, mas estando a injustiça, a calúnia, a difamação a escancarar as portas da decência, a independência e higiene intelectual impõem uma explicação. Apresentei em devido tempo um pedido de demissão irrevogável do cargo de vice-presidente da Casa CE, bem como a minha decisão igualmente irrevogável de não figurar nas listas de candidatos a deputados. Filo por a liderança da Casa CE nada a fazer até hoje, apesar de instada várias vezes desde 7 de dezembro de 2016 contra as injustiças, insinuações e acusações soezes de que fui vítima por Lindo Bernardo Tito, vice-presidente da Casa CE, e Leonel Gomes, secretário executivo nacional. Bem, do Leonel Gomes não é uma surpresa, é um senhor que está sempre envolvido em escaramuças, é um senhor que gosta muito de controvérsia. Mas isso não é tudo, isso é apenas um sinal. Um outro sinal que acredito que seja o maior sinal nos foi dado há um certo tempo. Este senhor aqui na foto, que foi a pessoa que fez questão de anunciar a expulsão da Abel Chivucovoco da Casa C com muito prazer, num áudio que vazou pelas redes sociais de uma conversa dele, entre ele e uma amante, dizia claramente que num futuro bem próximo iria fazer o líder da coligação, neste caso, iria fazer Abel Chivucovoco sofrer. Desde que o Abel lançou aquela, se não houver transformação, eu vou me embora. Todas as províncias estão em parafuso. Todas as províncias estão mal. E voltou a lançar outra. Quem puder, entra no Podemos. Então as coisas tornaram-se muito mais Podemos, amores. Não sei disso. Não, é um partido que estão a criar. O Américo está nisso, o Xavier, e eu vou lhes fazer sofrer. Agora estamos a demonstrar que o manda deles são os partidos. Não é ninguém. Não é ninguém. O manda deles os partidos juntaram-se para formar a casa. Os partidos não seguiram Manabel, como eles pensam. E eu vou lhes fazer sofrer. Outro sinal dos problemas internos da Casa CE, da ferrugem dentro da Casa CE, nos foi dado a conhecer por Makuta Kondo. O Abel Chivucovoco é bom líder, mas primeiro é jovem. Segundo, é muito entusiasta, é muito emocional. Por exemplo, só com este congresso, para ele tudo já está feito e tudo já está ganho. Eu disse cuidado com o entusiasmo, porque tem um provérbio que Congo que diz que luviti civica embulu ensinuko kadiambo abelyankuli que bavutukidiko. Significa, não admira ainda a velocidade da gazela, porque os cães que lhe perseguem ainda não regressaram. Aquela gazela corre muito tipo avião, mas mais tarde está a vir na boca de um cão que lhe apanhou. Então, isso não significa nada. Então, sou inimigo, sou alérgico a entusiasmo, a emoção. Justo em pleno mês escolhido para celebrar a vida e os feitos das mulheres, um maníaco, agente da Polícia Nacional, decidiu, de forma unilateral, julgar e condenar à pena de morte com um tiro da cabeça
a zungueira, a jovem de 28 anos de idade, Juliana Cafrica. E qual foi o crime dela? Qual foi o crime que ela cometeu? Apenas de ganhar o pão de cada dia, o pão para os seus filhos, através da venda ambulante. Desde logo, um dos eventos mais marcantes nos primeiros 6 meses de 2019 na sociedade angolana. Esta senhora é irmã da vítima. Ela conta os detalhes do trágico acontecimento. Dá primeiro tiro, eu até abracei assim minha irmã para nós. Fui rosa numa das colegas que ela não está, foram fazer a fotografia da falecida. Então, o segundo tiro vem já contra a minha irmã daqui para aqui. Juliana Cafrique comercializava tomate nesta pracinha, mas neste dia que aconteceu o incidente que lhe custou a vida, regressava das compras do mercado Catinton. A irmã conta que Juliana não resistiu à intervenção do agente em causa. As colegas que lhe levaram ao negócio começaram a puxar o negócio do carro para o chão. O cava-terra, que ele chama implacável, senhor Manuel, chama o indivíduo dele que estava atrás, pode matar porque o comandante que mandou. O segundo tiro ela mirou mesmo assim. Toma aí, tipo você daqui. É realmente, conforme vejo, né? As tristezas batem a casa. Pá. Imagina lá, a senhora já, de princípio, deixa 3 filhos. A mais pequenina, 4 meses, isso é que nos preocupa. A família não entende as motivações que terá levado a gente a tomar uma atitude contundente. Lutar contra quem? Se o povo, a polícia está para defender o povo. Apareceram alguns meninos a dizerem que não, a polícia quando desceu do carro já dizia que não, eu vou matar o dia de hoje. Afinal de contas, os vendedores estão autorizados pela administração do bairro Prenda a exercer o comércio neste local e pagam pelo lugar que ocupam. Um episódio triste, revoltante, sim, revoltante. A população revoltou-se. Acabar com a vida de alguém, de uma jovem com todo o futuro à sua frente, uma jovem de 28 anos, simplesmente porque o polícia entendeu que ela não devia estar aí naquele mercado a vender. Morreu com 28 anos de idade, deixando atrás um marido que não trabalha, que não tem emprego, desempregado, e 3 filhos, todos eles menores de 12 anos de idade. O pior disso é que Juliana Cafrica não foi a única vítima das balas da polícia. Meu filho foi baleado aqui assim, ele vinha da escola, ele estuda aqui na Andaluz. Ao atravessar para pular em casa, é quando encontrou a brigada, esses motoqueiros que chamam Pinepuc, esses gingonguinhos, é que dispararam contra meu filho. Onde é que atingiu? Foi no pé, aqui na barriga. Como é que ele está? Está em estado de coma, meu filho. O dia 12 de março de 2019 fica marcado pela negativa na memória e no corpo desta cidadã. Vou a correr para ir buscar do meu filho. Chego lá, encontro ela ir buscar do meu filho a curva do beco. Só assusto já um tiro que me deram do pé. Eu só vi o tiro me deram do pé, não sei o que, eu sangrei. Assim que eu sangrei, saí a correr daí da minha rua. Vi poder... Ainda conseguiu andar? Sim, consegui reagir. Corri da minha rua, consegui reagir. Meti a mão no ar e eu disse que eu fui baleada. E já que estamos a falar dos eventos que mais marcaram a sociedade angolana nos primeiros 6 meses de 2019, seria literalmente um crime falar de tudo aquilo que teve impacto ou que foi impactante na sociedade angolana no primeiro semestre deste ano e deixar por trás ou de lado a 7ª sessão ordinária do Comitê Central do MPLA. Vários aspectos concorreram para que este evento fosse altamente marcante na sociedade angolana nos primeiros meses desse ano. Mas aqui vou me concentrar apenas num aspecto, o facto de o presidente João Lourenço, ou seja, o MPLA, através do seu líder, que é o presidente João Lourenço, reconhecer que existe um impasse que ameaça o sucesso do plano de governação do MPLA. E este impasse chama-se, ou seja, é o mesmíssimo MPLA, ou no mínimo, parte dele. E você, MPLA, como assim? Impasse para o próprio MPLA, o MPLA, a sabotar o MPLA. Calma, eu vou lhe ajudar a entender. A frase combate a corrupção tem sido música para os ouvidos dos angolanos desde que João Lourenço se tornou presidente de Angola. Sim ou não? Portanto, não foi por mero acaso que
na sua agenda eleitoral, o MPLA escolheu o combate à corrupção como prioritário. É que concluiu-se na altura que os níveis de corrupção no nosso país tinham atingido níveis insustentáveis. Temos todos consciência que só construiremos um futuro melhor se tivermos a coragem de realmente corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Os males a corrigir, e não só, mas sobretudo a combater, são a corrupção, o nepotismo, a bajulação e a impunidade. O manifesto eleitoral do MPLA 2017-2022 trouxe logo de partida como lema melhorar o que está bom, corrigir o que está mal. Melhorar o que está bom, corrigir o que está mal. No mesmo manifesto, naquilo que o MPLA apresentava como o eixo 3, o ponto 6.5 diz o seguinte: combate ao crime econômico e à corrupção. A corrupção é um grande mal para o desenvolvimento eficiente de qualquer país. Com vista a combater a corrupção em Angola, o MPLA compromete-se com o povo angolano a aprofundar o quadro jurídico de responsabilização tanto de natureza penal como de natureza civil e reintegrativa e ainda tomar as medidas disciplinares necessárias de modo a desincentivar, perseguir e punir os atos de corrupção que lesem o Estado e os superiores interesses do país. Criar na Procuradoria-Geral da República um corpo especializado dotado de formação especializada e meios legais, técnicos e humanos de combate ao crime econômico e à corrupção. Aqui, se tivermos que traduzir, se tivermos que simplificar este compromisso do MPLA para com os angolanos, simplesmente eu diria: votem no MPLA, depositem o vosso voto ao MPLA e nós, em troca, vamos lançar um combate cerrado à corrupção. Coloquem-nos mais uma vez no poder e, em troca, nós vamos vos oferecer uma terra onde a gestão da coisa pública é transparente. E o presidente João Lourenço, presidente do MPLA, que também é presidente da República, seguindo ao pé da letra o manifesto do seu partido, fez do combate à corrupção a tônica dos seus discursos, das suas intervenções, fez do combate à corrupção a sua grande bandeira. E isso fez até certo ponto com que ele caísse na graça dos angolanos, pondo em conta que os angolanos todos sabem que um dos maiores males que afeta Angola e os angolanos é a corrupção. Fez disso, esta promessa de combater a corrupção, tornou-lhe na figura política mais popular de Angola. Então, tudo e todos que procurassem ou se empenhassem em viabilizar este desiderato estariam a sabotar a governação do MPLA e do seu líder. Pois, verdadeiramente falando, e agora para você entender, quem está a sabotar a governação do MPLA e do seu líder é o mesmíssimo MPLA. Não são palavras minhas. O próprio presidente João Lourenço falará por mim. Caros camaradas, no que concerne ao combate à corrupção, alguns dentre nós insistem em criticar a nossa determinação, augurando mesmo um previsível fracasso, segundo eles, ignorando deliberada e conscientemente que esta foi uma das principais bandeiras do programa que o MPLA submeteu ao sufrágio nas urnas. Não tendo aproveitado por vontade própria o período de graça de 6 meses generosamente oferecido à luz da Lei do Repatriamento Voluntário de Capitais, tendo hoje constatado que a aplicação da Lei de Repatriamento Coercivo de Capitais e perda alargada de bens é algo que os competentes órgãos de justiça vão levar a sério, com as consequências que daí podem resultar, alguns optaram agora por criar e disseminar, tanto quanto possível, a ideia segundo a qual esta cruzada contra a corrupção está a fragilizar o partido e pode mesmo levar
a sua divisão. Privilegiados marimbondos do MPLA que mergulharam no ponto de mel com insaciável apetite não querem que haja luta contra a corrupção no seio do MPLA. E estão convictos que a luta contra a corrupção, a luta contra o marimbondismo vai ser um fiasco. Para a tristeza dos angolanos, não é que eles têm até certo ponto razão. O tão propalado combate, ou seja, repatriamento de capitais, tem sido um fracasso até agora. Pouco ou nada foi repatriado até o momento. Se tivermos em conta que nas duas últimas eleições gerais, embora estivéssemos ganho, o partido perdeu em cada uma delas cerca de 10 pontos percentuais com relação às eleições precedentes, facilmente compreenderemos que muito provavelmente a razão terá sido o castigo que os eleitores nos infringiram pela forma como muitos se serviram impunemente dos bens públicos em benefício próprio, pela forma como o partido lidou com o problema, não passando do mero discurso. Portanto, o partido ficará cada vez mais enfraquecido. Como disse, há um impasse que ameaça o sucesso do plano de governação do MPLA. Este impasse é o mesmíssimo MPLA, ou no mínimo parte dele. É o MPLA a sabotar o MPLA. Bem, estes foram outros eventos que que marcaram, que tiveram muito impacto na sociedade angolana nos primeiros 6 meses de 2019. Eu estudei no Bom Saber, que é no Marte. O meu professor já me chamava. Ele chamou-me e me disse, já levaram o teu pai? Eu disse, não, eu estou com o meu pai. Quanto é o nome do teu pai? Eu disse, Joaquim Antônio Bernardo. Eu disse, não, teu pai, tu és filho do Presidente da República. O meu pai, José Eduardo Santos, era ministro do plano. Jean-Claude Bastos de Moraes saiu em liberdade na passada sexta-feira. José Filomeno dos Santos foi mandado em liberdade por ter terminado o prazo de prisão preventiva. Portanto, ele foi detido em setembro de 2018 e, portanto, até agora terminou o prazo de prisão preventiva. Essa é a razão que o mesmo foi posto em liberdade. O Presidente da República anulou o resultado do concurso público internacional para a adjudicação do contrato de concessão de serviço público de comunicações eletrónicas para a atribuição de um título global unificado para o quarto operador no setor das telecomunicações. Segundo uma nota da Casa Civil do Presidente da República, o Ministro das Telecomunicações e Tecnologias de Informação deve, num prazo de 30 dias, instruir o expediente necessário à formalização da abertura de um novo concurso. E vale a pena aqui lembrar que este senhor, que esteve à frente do concurso para a quarta operadora de telecomunicações em Angola, o senhor José Carvalho da Rocha, Ministro das Telecomunicações e Tecnologias de Informação, foi também a pessoa que esteve a dirigir aquilo que acabou sendo o maior fracasso, ou um dos maiores fracassos do governo angolano, o ANGOSAT 1. Aquele satélite que, não obstante ser o mais caro de África e um dos mais caros do mundo, 320 milhões de dólares, 320 milhões de dólares, foi também o de menos utilidade zero. Aquele satélite que desapareceu tão logo foi lançado para a órbita. E isso faz do ministro Rocha, José Carvalho da Rocha, o ministro mais sortudo de Angola. Não obstante esses dois fracassos, esses dois grandes fracassos, o exonerador implacável não o exonerou do cargo de ministro das Telecomunicações e Tecnologias de Informação. A recente crise dos combustíveis foi outro acontecimento marcante. Eu diria mesmo um dos mais impactantes, ou o mais impactante nos primeiros 6 meses de 2019 na sociedade angolana, e não era para menos, já que a falta de combustível nos postos de abastecimento literalmente paralisou Angola por 5 dias. A crise de combustíveis em Angola, que se prolonga desde o fim de semana, transformou a cidade de Luanda num verdadeiro caos
causado pela procura de gasolina e gasóleo nos postos de abastecimento. O Presidente da República exige explicações sobre a situação. Luanda voltou a acordar sem combustíveis na maioria dos habituais postos de abastecimento. Desde as primeiras horas da manhã, o cenário voltou a ser de filas intermináveis de viaturas, com os automobilistas a aguardarem horas a fio para atestar o depósito. Ai meu Deus, estou aqui na fila das bombas desde as 6. Agora não sei se estou próximo, mas já estão a dizer que as bombas até às 10 horas vão fechar. Agora não sei se é fechar para largar ou às 10 horas o combustível vai terminar. A situação transformou a cidade de Luanda num verdadeiro caos, com a corrida aos combustíveis a agravar o já complicado trânsito na capital. A vida Viana, hoje há 3 dias que não estamos a conseguir. Okay. É verdade, estou a andar com meio depósito. Quer dizer que assim mesmo, se não conseguisse esses bidões, não sei como eu voltaria até Viana. E um país como esse, onde produzimos petróleo, para ter essa calamidade de escassez de combustível, é uma coisa de não se esperar. Pense comigo, Angola é o segundo maior produtor de petróleo da África subsaariana, com uma produção diária de cerca de 1.500.000 barris. Mas ainda assim somos tão especiais que conseguimos paralisar o país por falta de combustível. 43 a caminho de 44 anos de independência, o que significa que estamos quase há 44 anos a explorar de forma independente o petróleo, mas nem sequer uma só refinaria foi erguida naquele país. Uma só refinaria não foi construída. Bem, para um problema tão sério como esse, necessitava de igual modo de uma explicação séria. E esta foi a explicação que a Sonangol deu. A Sonangol justificou a crise de combustíveis com a falta de divisas para a importação dos refinados. E com esta explicação começou assim o carnaval das desculpas. Diziam aí que a escassez do combustível deveu-se à falta de divisas. Esquecendo-se que a mesmíssima Sonangol, 2 semanas antes deles terem vindo aqui dizer aos angolanos o porquê que o país paralisou durante 5 dias, disseram-nos que a Sonangol, ou seja, a Sonangol veio apresentar ao mundo, com muito orgulho, os fantásticos resultados da venda em dólares, da venda em divisas de cerca de 45 milhões de barris. A Angop, que é a agência de informação oficial do Estado angolano, no dia 23 de abril, ou seja, 2 semanas antes da Sonangol vir dizer aos angolanos que não há combustível no país, porque a Sonangol não tem divisas para comprar os combustíveis, a Angop publicou o seguinte, dia 23 de abril, vamos aqui ler, diz o seguinte, o comunicado da Angop: Sonangol encaixa 2,8 mil milhões no trimestre. A Sonangol encaixou 2 mil milhões 827 milhões 159 mil 281 dólares e 281 dólares norte-americanos no primeiro trimestre de 2019, com a venda de 45 milhões 125 mil e 833 barris de petróleo ao preço médio de 63,13 dólares. Esta é a explicação, ou seja, esse é o comunicado, a informação que a Angop publicou. Os resultados fantásticos da Sonangol. 2,8 mil milhões de dólares que a Sonangol encaixou 2 semanas antes. Depois, dia 4 de maio, apenas 2 semanas de separação, 2 semanas depois, a Angop novamente, aqui a fazer o trabalho da Sonangol, vem dizer aos angolanos: a companhia petrolífera, dia 4 de maio, a companhia petrolífera angolana Sonangol justificou este sábado a escassez de combustíveis nos principais postos de abastecimento do país com um alegado difícil acesso às divisas para a importação de refinados do petróleo. A Presidência da República, por sua vez, veio desmentir tudo isso. Disse aos angolanos, através de um comunicado, que a falta de combustível deveu-se nada mais e nada menos do que a falta de diálogo entre o Estado angolano e a Sonangol, ou seja, o país ficou paralisado durante 5 dias porque não houve diálogo entre a Sonangol e o Estado. Não houve diálogo entre o Estado e o Estado. Falou-se também que
A situação, ou seja, o caos provocado pela falta de combustíveis, deixou o presidente angolano, o presidente João Lourenço, muito agastado. Tão agastado que, para voltar à normalidade, ele optou, ou seja, decidiu exonerar todos os membros do Conselho de Administração da Sonangol. O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, no uso das prerrogativas constitucionais e apoiado na Lei de Bases do Setor Empresarial Público, determina o seguinte, por conveniência de serviço público. São exoneradas todas as entidades que integram o Conselho de Administração da Sonangol EP, para o qual haviam sido nomeados, através dos decretos presidenciais de 15 de novembro de 2017 e de 12 de janeiro de 2018. Trata-se, nomeadamente, de Carlos Saturnino Guerra Souza e Oliveira, exonerado do cargo de Presidente do Conselho de Administração. Sebastião Pai Querido Gaspar Martins, Lopo do Nascimento e Marcolino José Carlos Moco, exonerados dos cargos de administradores não executivos. Esta informação, segundo a qual o Presidente da República exonerou os membros do Conselho de Administração da Sonangol, não colhe, não é bem assim, pelo menos no meu entender. O que eu vejo aí, simplesmente um exercício de exonerar as pessoas dos cargos que ocupavam e posteriormente serem nomeadas novamente para os cargos que ocupavam antes de serem exonerados. Não sei se estou aqui a me fazer entender. Por exemplo, olhe para o caso de Marcolino Moco e Lopes do Nascimento. São exonerados ambos do cargo de administradores não executivos da Sonangol e no mesmo decreto presidencial nomeados administradores não executivos da Sonangol. Não sei se está aqui a entender. Por um lado, exonerados do cargo de administradores não executivos da Sonangol e por outro lado, no mesmo decreto, nomeados administradores não executivos da Sonangol. Agora vê, por exemplo, o novo PCA da Sonangol. Ele é tão querido, conforme o seu nome, Sebastião Pai Querido, que durante a crise, durante os dias que o país ficou literalmente paralisado por falta de combustíveis, era a pessoa que era responsável pela logística e distribuição de combustíveis. São os departamentos que ele dominava, estavam sob a sua tutela. Mas ainda assim, com aquela crise, é nomeado a PCA da Sonangol. Se tivermos aqui que falar em abono da verdade, o único sacrificado foi este senhor, Carlos Saturnino. Este sim foi exonerado do cargo de PCA da Sonangol. E quanto a Carlos Saturnino, diria eu, ou ele tem muito azar, ou é extremamente, ou seja, um mau gestor. Não é a primeira vez que ele é exonerado de um alto cargo da Sonangol. Já em dezembro de 2016, Isabel dos Santos exonerou Carlos Saturnino do cargo de responsável, ou seja, ele que estava à frente do Departamento de Pesquisa e Produção, acredito sim, Pesquisa e Produção da Sonangol, foi exonerado deste cargo por desconfiança, ou seja, por desvio de fundos. Isabel dos Santos entendeu que este senhor não devia estar aí naquele cargo porque desviava fundos da empresa. Passado um tempo, uns anos, 2 anos e tal, o presidente João Lourenço exonera novamente Carlos Saturnino por achar que ele não é um bom comunicador, não sabe dialogar com o Estado. Muitos acontecimentos marcantes tiveram lugar nos primeiros 6 meses de 2019 na sociedade angolana, um atrás do outro e numa velocidade supersônica. Por exemplo, justo no momento em que a Sonangol, a maior empresa de Angola, a empresa que sustenta a economia de Angola, veio em público dizer aos angolanos que não tinha divisas para comprar combustível, a Sonangol não tinha divisas. Um cidadão vietnamita, era apreendido no aeroporto 4 de fevereiro a tentar sair do país com mais de $500 mil em cash money. E aqui há alguns aspectos que vale a pena aqui falar em relação a este vietnamita. Em primeiro lugar, é que é reincidente. Não era a primeira vez que as autoridades angolanas o apreendiam a tentar sair do país com altas quantidades de dinheiro em líquido, cash. Em segundo lugar,
é que não era empresário, não tinha nenhuma empresa registrada em seu nome no país e, como tal, não pagava impostos. Era um zungueiro, tal como Juliana Cafrica. A diferença é que Juliana Cafrica era uma zungueira angolana que morreu por míseros kwanzas para sustentar os seus filhos. Foi por isso que ela morreu. E este é um zungueiro que se dedica à venda ambulante de fardos e que, numa situação em que o país vive uma crise grande de falta de divisas, ele dava-se ao luxo de sair do país com altas quantidades de dinheiro em líquido, caixa, em dólares. Bacia na cabeça, os polícias não sabem todo mundo, corre. Foi anexo, foi já que zungar um coche para despachar aquele mambo, tava o curu, e eu não bater zungar nos congolenses, só que tava fazendo boa decisão, depois apareceram fiscal, confiscaram todo o mambo, margemaram no carro, então com o gajo conseguisse sortar, fugir, tá vendo? Veja que tá difícil zungar, nem, você tá muito desatualizado, nós agora estamos a zungar a partir de casa, puto. Che, como assim zungar a partir de casa? Puto, eu agora compro e vendo a partir do meu telefone. Você ainda não viu o aplicativo Zunga, meu puto? Tá desatualizado, cara. Você está a vender aqui, ué. Che, ué, aplicativo Zunga, como então? Me explica então como é que você vende sem sair do cubeco, ué, sem targemar. É rápido, meu puto. Eu apenas entro no aplicativo Zunga, posto as cenas que eu estou a vender, os clientes me ligam, acertamos, nos encontramos. Rápido e bonito, meu puto. Não há pão solo no que? Nos congolenses, tá vendo, né, meu puto? Mano, e como é que eu faço também para começar a usar o aplicativo Zunga, ué? Tô cansado de me darem corrida nos fiscais, até já perdi boa de peso, tá vendo? Então ficar fitness. Tá bala, vou te ajudar. O nome do aplicativo é Zunga, tá disponível na Google Play e na Apple Store, meu puto. Vai no teu telefone a partir do Buba, baixa o aplicativo, começa a postar tuas cenas, vai vender rápido e bonito, meu puto, tá vendo, né? Tá vendo? Valeu, bem, pelo menos já vou começar a vender aquele produto das jardadas sem me darem corrida, boa coisa. Mano, calma, pai. Um negócio na cabeça, os fiscais a nota atrás todo mundo. Corre, papai, te corre, corre, papai, te corre. Bem, estamos a caminhar para o final desta edição do Vunji Vision Show, mas não seria justo a gente partir sem falar de um dos principais protagonistas dos eventos que mais marcaram a sociedade angolana nos primeiros 6 meses de 2019. Trata-se nada mais e nada menos Tizé dos Santos. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu temo que depois desta entrevista, possa chegar a Luanda, não ser instaurado um processo disciplinar dentro do partido e ser expulsa do Comitê Central. Como você sabe, Tizé dos Santos é deputada da Assembleia Nacional pelo MPLA, que há alguns pontos de interrogação. É filha do ex-presidente da República, o senhor José Eduardo dos Santos, e por ironia do destino está aqui onde eu estou, no Reino Unido, precisamente em Londres. Tizé dos Santos foi, como disse, um dos protagonistas dos eventos que mais marcaram a sociedade angolana. E ela fez através de um sem fim de áudios publicados nas redes sociais. Áudios altamente controversos, mas de igual modo altamente contestados. Eu sinto que existe um ódio de certa ala do MPLA face José Eduardo Santos. Pior que ódio, inveja. É um homem que conseguiu ultrapassar a história do seu tempo ao ser o único político e chefe de Estado africano que ficou mais de 20 anos no poder, que saiu pelo seu próprio pé e apoiou o seu sucessor. Nunca veio a público falar mal do seu sucessor. João Pinto, para mim a honra e a dignidade não tem preço, não há mandato, não há direitos políticos que estejam acima da minha honra e da minha dignidade. Eu prefiro estar a limpar o chão na rua para conseguir comer do que para ter um mandato, estar-me a sujeitar a essa brincadeira de mau gosto de comportamento ditatorial desse empelado do camarada João Lourenço. Desculpa. Assim também não há limites. Levem isto a público, vamos então tornar pública a crise política que está a haver. Oficializem a perseguição, tirem a máscara. Bom dia, Tizé. Por favor, depois de ouvir este áudio, senti-me tão mal. Tizé, você estudou, minha filha, minha mana, minha irmã, minha camarada. Não permita isso, Tizé. Cala a boca, deixa de falar, deixa de lamentar. Siga o exemplo dos teus irmãos, Tizé.
Vê lá, uma poeira que está a baixar calmamente. Você ainda está a levantar, Tizé. Porra, Tizé, vê lá se você nunca mais abrisse a tua boca, porra. O teu pai, quando estava no poder, você não abriste a tua boca para falar nada porque o teu pai está velho, porque o teu pai é não sei o quê, porque o teu pai está lá há muito tempo, porra. Vocês estavam a comer e a beber do melhor, porra. Nunca faltou luz na tua casa, nunca tiveram fome, nunca faltou água, porra. Agora, hoje, o João Lourenço está tentando endireitar o país, porra, você aparece a falar boa de babuzeira porque isso, porque aquilo, porra, se estão a te seguir ou se estão a te perseguir, porra, esse tempo todo, você não saiu fora para falar nada, não queria saber da juventude, não queria saber do povo. Porra, agora hoje aparece porque isso, porque aquilo. Porra, você foi deputada, você alguma vez foi eleita pelo povo? Não. O teu pai que te pôs lá. Porra. Desde logo que a Tizé com esses áudios tem mexido com os neurônios de muitas pessoas. Vê como é que as pessoas reagem. Vê qual é o estado emocional que os áudios da Tizé têm colocado as pessoas. Vê como é que as pessoas se perdem quando ouvem os áudios dela. E não só. Com a publicação dos mesmos, ela logrou entrar na história, ou seja, nas páginas da história do MPLA. E isso mesmo, a Tizé dos Santos faz parte da história do MPLA agora. Porque desde 1977, ou seja, desde os massacres de 27 de maio de 1977, é a primeira militante que ousa vir a público questionar e criticar a forma como o líder lidera o partido e a República. E não só, ela foi muito mais longe. Tizé dos Santos chegou a considerar a hipótese de abrir um processo no Tribunal Constitucional de impeachment de João Lourenço. Volto a reiterar que os atropelos à Constituição e ao Estado Democrático de Direito têm sido perpetrados, aliás, por Sua Excelência Presidente da República, são passíveis de impeachment. Porque uma das causas de impeachment é justamente a violação à Constituição. E o princípio da separação de poderes é o pilar máximo, o principal pilar de um Estado Democrático de Direito. Quando um Presidente da República faz julgamento a cidadãos, aos microfones da RTP, diz que estes cidadãos estão abraços com a lei porque não sei o quê, apesar de serem filhos de... Comete logo aí dois crimes. Um contra os direitos humanos porque está a discriminar pessoas pela filiação. E a discriminação pela filiação é um crime, uma violação dos direitos humanos. Número 2, está-se a substituir a órgãos de justiça porque um Presidente da República, no Estado Democrático de Direito, não fala de assuntos da justiça. Como é que o Presidente da República sabe que estão abraços com a justiça? Olha, eu não sei que estou abraços com a justiça angolana. Epá, se querem me matar, me matem, eu me entregar na mão de Deus. Mas também ninguém vai ficar a rir. João Lourenço não vai ficar a rir, o MPLA não vai ficar a rir. É triste eu estar a ter que dizer isso, não vou ser eu que vou entornar o caldo. Eu não gostei nada. Temos que nos respeitar mutuamente. Também não gostei nada, mas isso sim, pelo facto de agora sim estarmos no fim de mais uma edição do Vunge Vision Show. Se Deus quiser, em dezembro ou em dezembro deste ano ou janeiro do próximo ano de 2020, vamos estar novamente aqui para falar dos assuntos que mais marcaram a sociedade angolana nos últimos 6 meses de 2019. Vamos falar aqui, por exemplo, do funeral de Jonas Malheiro Savimbe, vamos falar aqui da entrada de Bruno Fernandes na NBA, vamos falar aqui da nova força política de Abel Chivuco-Vuco. Mas, e como você viu, a maioria dos eventos que marcaram a sociedade angolana nos primeiros 6 meses de 2019, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, estiveram ligados ao MPLA, aos seus militantes e ao presidente João Lourenço. Uma sociedade se faz e se desenvolve com a contribuição de todos os seus filhos. Olhe para o caso das formigas ou das abelhas, tão pequenininhas e por vezes diante dos nossos olhos, tão insignificantes, mas tão empenhadas em trabalhar juntas, em trabalhar em coletivo para o bem comum. É responsabilidade de todos os filhos de Angola lutar para que Angola seja uma terra melhor para se viver. Não permita que isto seja apenas uma prerrogativa do MPLA. Por favor, seja protagonista da história do teu país, protagonista principal da história do teu país. Agora sim, estamos mesmo no fim. Por favor, não se esqueça de se subscrever ao nosso canal para que você seja o primeiro a saber quando é que um programa é publicado, e muitos programas vão ser publicados aqui na Mongolê TV.
Não se esqueça, se você quer saber um pouco mais disso, que tanto se fala da corrupção em Angola, aí na descrição o link de um programa que eu fiz muito interessante sobre as causas e as consequências da corrupção em Angola. Temos também, não se esqueça também de ver o programa Piteu Kikuya, a nova edição do programa Piteu Kikuya. E quando você quiser fazer compras sem muita amassada, sem muita dor de cabeça, vai simplesmente para o aplicativo Zunga. Aí você vai poder comprar tudo aquilo que você quiser, sem ter que andar de um lado para o outro à procura disso e daquilo. Zunga. Bem, até a próxima, estamos juntos, não se esqueça, dentro em breve, próxima edição do Vunge Vision Show com Master Angolan Vunge. Bye, bye.